Olá, meu amigo, minha amiga. Já faz um bom tempo que eu não produzia novos vídeos com conteúdo de ajuda espiritual, de informação espiritual para as pessoas. Mas eu resolvi retomar esse trabalho, não só devido à repercussão que os 19 vídeos que eu tive a oportunidade de produzir de 2010 para cá, no ano de 2010 principalmente, após a minha saída da organização Torre de Vigia, mas também pelo fato de muitas pessoas terem escrito muitos e-mails pedindo, solicitando que eu fizesse novos vídeos e que a gente abordasse outros assuntos importantes. E eu selecionei para abordar nesse vídeo, nesse retorno a esse trabalho, algo que eu particularmente considero muito importante, muito relevante, para que as pessoas venham a ter um conhecimento, pelo menos básico, conhecimento esse que eu também não tinha nenhum. E se eu tivesse um pouquinho desse conhecimento há anos atrás, certamente eu não teria sido engodado e enganado por tanto tempo. Eu me refiro a determinadas técnicas que são utilizadas por representantes e por líderes de organizações religiosas para doutrinar as pessoas, para que as pessoas caiam sob uma espécie de domínio, de controle intelectual. São as técnicas de argumentação falaciosa, as chamadas falácias. Bom, essas técnicas elas já existem há muito tempo. Muitas pessoas não têm nenhum conhecimento a respeito delas, como era o meu caso. E não são exclusividade da organização Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, nem de qualquer organização, nem mesmo de qualquer religião. Essas técnicas são utilizadas em vários aspectos da vida humana, da sociedade em geral. Pode ser no campo comercial, empresarial, no campo político, são muito utilizadas, mas estritamente nós vamos tratar de algumas técnicas que são bastante utilizadas no campo religioso. E nós falaremos principalmente de como a organização Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová e outras organizações religiosas também utilizam essas técnicas para validar os seus argumentos e para impugnar argumentos contrários. A primeira técnica que nós vamos citar, uma bastante utilizada, muita frequência nas publicações da Torre de Vigia, e eu quero deixar bem claro aqui que quando eu cito a Torre de Vigia, muita gente escreveu dizendo: por que você fala só da Torre de Vigia, cita exemplos das publicações das Testemunhas de Jeová, não fala das outras? É muito simples, não é por nada pessoal em absoluto. É porque eu fui uma Testemunha de Jeová. Eu estive em contato com essa organização por 20 anos, fui ancião por mais de 10 anos. Então é natural que eu fale daquilo que eu conheço muito bem, tenho as informações, tenho as publicações, tenho meios de pesquisar com muito mais tranquilidade do que em outras organizações religiosas que eu não tenho esse mesmo conhecimento. Então é natural que a gente fale daquilo que a gente conhece. Porém, eu sei perfeitamente, já vi exemplos de que isso é amplamente utilizado também em outras organizações. Então, dada essa explicação importante, vamos para a primeira técnica que nós vamos abordar. Como eu disse, são muitas técnicas e nós vamos apenas falar brevemente de algumas poucas, talvez aquelas que estão entre as mais utilizadas. A primeira técnica de argumentação falaciosa que nós vamos abordar é a argumentação ad hominem. Ad hominem, ou seja, contra o homem, vem do latim. Essa argumentação ad hominem, ela consiste basicamente em atacar a fonte do argumento, o autor do argumento, ao invés do próprio argumento. O ataque pessoal é dirigido contra a ética do argumentador, sugerindo que ele não é uma pessoa digna de confiança, não é íntegro, ou então que é uma pessoa desonesta. Há casos, inclusive, em que é posta em dúvida a sua capacidade de se expressar, sugerindo, inclusive, que essa pessoa é um louco ou mentalmente desequilibrado,
e que, por conseguinte, o seu argumento não merece qualquer atenção, respeito ou crédito. Vamos dar um exemplo para você ver como funciona essa técnica de argumentação falaciosa ad hominem. Há 3 pessoas, Ana, Carlos e João. Carlos estava tomando uma cerveja no bar no fim do expediente. João arromba um carro que estava parado próximo ao bar e rouba o toca-CD do carro. Ana chega e fica atônita ao descobrir que o seu carro foi arrombado. Carlos diz então a Ana que viu tudo, que foi João que roubou o carro dela, quem arrombou o carro e roubou o toca-CD dela. Ana encontra João e relata o que ouviu de Carlos. João diz: e você acredita na palavra de um bêbado, um pinguço? Pois bem, esse é o mecanismo da falácia. Repare que, em momento algum, João falou qualquer coisa que contra-argumentasse aquilo que Carlos havia dito para Ana. Ele preferiu, visto que estava numa situação desconfortável e o argumento de Carlos era válido, ele preferiu atacar a pessoa do Carlos, a idoneidade do Carlos. Ele preferiu simplesmente dizer que, por estar Carlos ali no bar bebendo uma cerveja, ele era um bêbado, um alcoólatra, um pinguço, e aquilo que ele dizia não merecia o menor crédito ou a menor confiança. Essa técnica, sem dúvida, dá muito resultado para mentes doutrinadas. Nós temos aqui um exemplo claríssimo e bastante recente da utilização dessa técnica falaciosa. Está aqui na revista A Sentinela, de 15 de julho de 2011, portanto bastante recente. É uma sentinela apenas de estudo, né? Não é para distribuição ao público externo. Então aqui as testemunhas de Jeová são claramente doutrinadas a respeito dos assuntos que são do interesse da sua liderança, o corpo governante. Essa publicação ela está repleta de técnicas falaciosas. Mas o que eu gostaria de destacar especialmente é esse artigo aqui da página 15, que tem o seguinte tema: você acatará os claros alertas de Jeová? A gente sabe que esses claros alertas normalmente não são de Jeová, mas são dos líderes da organização que interpretam a Bíblia de forma a dar respaldo, a dar um apoio aos seus ensinos e às suas doutrinas distintivas. E uma delas é essa, justamente que nós vamos ver aqui. Eles estão falando do que eles chamam de falsos instrutores, que na prática são todos aqueles que discordam da orientação dada pela liderança da Torre de Vigia e dos seus ensinos distintivos e particulares. Então esses são os falsos instrutores. Se você observar aqui, todo o artigo está repleto, né, de exemplos dessa técnica de argumentação falaciosa chamada ad hominem. Mas eu vou destacar aqui, olha, note o que diz aqui o parágrafo 5, na página 15 dessa sentinela de 15 de julho de 2011. Diz assim o parágrafo 5. Como os falsos instrutores agem, os seus métodos revelam astúcia. Eles introduzem quietamente ideias corrompedoras, assim como os contrabandistas, eles operam de modo clandestino, introduzindo sutilmente conceitos apóstatas. E assim como um astuto falsificador tenta passar documentos falsificados, os apóstatas usam palavras simuladas ou argumentos falsos, tentando passar por verdades os seus conceitos inventados. Eles espalham ensinos enganosos, deturpando as escrituras para acomodar suas próprias ideias. Obviamente, os apóstatas não desejam o nosso melhor. Segui-los nos desviaria do caminho para a vida eterna. Perceberam aqui quantos, em apenas um único parágrafo, quantas expressões adjetivas, depreciativas, evidentemente, foram usadas para qualificar esses que eles chamam de falsos instrutores? Se a gente for contar aqui, a gente quase perde a conta. Falam de astúcia, ideias corrompedoras, são como os contrabandistas, são comparados a contrabandistas, ou seja, bandidos, marginais, né?
agem de modo clandestino para introduzir os seus conceitos apóstatas, agem como um astuto falsificador, note, argumentos falsos, conceitos inventados, ensinos enganosos, e no final ainda dizem que eles não desejam o melhor das pessoas que ali estão. Ou seja, é como se esses que eles chamam de falsos instrutores fossem pessoas eminentemente más, né? Pessoas más na sua natureza interna. Ou seja, o cara deseja o mal do outro, né? De dentro vem aquela coisa ruim. Eu quero o teu mal, eu quero te prejudicar, eu sou ruim, muito ruim. É isso que eles introduzem, inculcam na mente das pessoas que estão lá estudando esse tipo de matéria. E no final ainda dizem, né, segui-los nos desviaria do caminho para a vida eterna. Ou seja, ainda incutem o medo naqueles adeptos, naquelas pessoas que estão ali estudando esse artigo. Porque a pessoa fica logo cheia de medo, claro. Poxa, não quero me desviar da vida eterna. Alguém em sã consciência, alguém que é sincero na sua fé, que deseja agradar a Deus, vai querer se desviar do caminho para a vida eterna? De maneira nenhuma. Então nós temos que nos afastar mesmo dessas pessoas ruins na essência, né? Agora, o auge, meus amigos, dessa falácia, nesse artigo, para mim, encontra-se aqui no parágrafo 6. Porque no parágrafo 6, realmente, eles vão ao limite da argumentação ad hominem, ou seja, do ataque pessoal. Eles dizem aqui, lá na metade, vamos ler a partir da metade do parágrafo 6, diz assim: suponha que um médico lhe recomendasse evitar o contato com alguém infectado com uma mortífera doença contagiosa. Você entenderia as palavras do médico e seguiria estritamente o seu conselho. Os apóstatas, olha como eles fazem aí o link, né? Os apóstatas estão mentalmente doentes e tentam contaminar outros com seus ensinos desleais. Que absurdo, né? Então aqui a gente vê realmente, pelo palavreado, pela forma como eles utilizam, claramente o exemplo dessa técnica falaciosa chamada argumentação ad hominem, que é fartamente utilizada. Você vai encontrar isso inúmeras vezes nas publicações da Torre de Vigia, principalmente quando eles querem se referir àqueles que são contrários às suas ideias e aos seus ensinos particulares, né, e que atacam com algum argumento esses ensinos, e eles evidentemente se sentem numa posição desconfortável. Então, para que eu vou atacar o argumento? É muito mais fácil atacar a fonte do argumento. E assim, eles usam essas palavras depreciativas e as testemunhas de Jeová, evidentemente, as engolem.